Vamos direto falar sobre esse avião carregado com cocaína que caiu ontem lá na cidade de Coruripe, litoral sul de Alagoas. O piloto da aeronave acabou morrendo na hora e a polícia investiga agora a origem e o destino dessa droga. Prestem atenção na reportagem de Bruno Protásio. Vamos ver. O avião caiu neste canavial, a 2 quilômetros da área urbana da cidade de Coruripe, no litoral sul de Alagoas. A queda foi por volta de 1h30 da tarde. Neste vídeo, é possível ver os destroços da aeronave monomotor, que transportava aproximadamente 180 quilos de cocaína. O piloto era o único tripulante e morreu na queda. Militares encontraram este documento, uma carteira de habilitação australiana. O nome dele seria Timothy Clark, de 46 anos. Mas a legitimidade do documento ainda não está confirmada. O local do acidente chegou a ser isolado pelo risco de explosão. A droga estava separada em tabletes com adesivo com a marca SpaceX, uma empresa americana de tecnologia aeroespacial, fundada por Elon Musk. O material foi levado para a delegacia da cidade e depois transferido para Maceió. A perícia começou quase 5 horas após o acidente. A polícia militar não permitiu que a nossa equipe acompanhasse o trabalho. Nós estamos a poucos metros do local exato onde o avião caiu. Os peritos criminais analisam neste momento as condições do corpo e as lesões da vítima para identificar a causa da morte e posteriormente também vai ser realizado o exame no Instituto Médico Legal para a identificação do piloto. A importância do Instituto Criminalístico nesse caso é fazer a relação das lesões com o acidente aéreo. Isso foi constatado positivo, né? No caso, o trabalho dos senhores é observar a condição do corpo da vítima. O mais importante é isso, com certeza. É realizar o exame perinetroscópico correspondente ao tipo do evento que foi o acidente aéreo. Fazer essa relação. Isso foi constatado, as lesões que foram apresentadas de acordo com a queda? Traumas na região do tórax, do tronco, da face, na região dos membros inferiores. A identificação, a gente viu que tinha um documento. Mas, através do trabalho também do Instituto de Criminalística, é feita essa identificação do corpo? Sim, a gente, é importante registrar, tem que ser uma identificação científica, né? E isso vai ser feito no Instituto Médico Legal aqui de Maceió. A Polícia Judiciária vai investigar qual seria o destino da droga. A possibilidade de tráfico internacional não está descartada. Segundo a PM, a aeronave é registrada na Zâmbia, país localizado no sul da África. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, órgão da Força Aérea Brasileira, será o responsável pela perícia da aeronave, que pode identificar as causas da queda. O trabalho deve acontecer na manhã desta segunda-feira. Pois é, e essas investigações ainda são sigilosas, logicamente que tudo isso nós vamos acompanhar para trazer essas atualizações, mas só para que vocês entendam, essa aeronave que vinha da Zâmbia, lá na região sul, inclusive, do continente africano, ela vinha já fazendo pousos, já vinha, inclusive, sem fazer pousos durante muito tempo. E dentro da aeronave foram encontrados vários galões de combustível, e esses galões de combustível, o que acontecia? O piloto, para não fazer paradas por conta da droga que ele estava levando, ele sabia dos riscos, né, que ele corria de ser, inclusive, feita uma intervenção da Polícia Federal ou de alguém no aeroporto, qualquer coisa, de descobrir a droga, ele então fazia voos bastante longos. E aí, para não parar, para não abastecer, esses galões de combustível, esses bucos que tinham, inclusive, dentro do avião, eles eram cheios de combustíveis. Enquanto isso, o piloto colocava ali no piloto automático rapidamente e ele mesmo, sozinho, reabastecia, né? Abastecia esse avião com os galões que tinham também dentro desse monomotor. O que pode ter causado talvez uma pane seca, que é o que? A falta de combustível. Talvez por isso o avião caiu, ou no momento de descuido, enquanto ele estava abastecendo, uma ventania ou qualquer outra coisa pode ter feito o avião perder, inclusive, ali o controle. Mas tudo isso será logicamente periciado e as análises
da CENIPA para acompanhar tudo isso. Vocês vejam que nesses tabletes aí de cocaína, né, tá aí então a carteira, né, o brevet, né, do piloto Timothy J. Clark, não é? Que é inclusive australiano, né? Devia estar sendo contratado para levar essa droga. A droga tem inclusive uma marca, né, do aquele o bilionário Elon Musk, né, enfim, com a SpaceX ali, enfim, aquela coisa toda, mas isso não tem nenhuma ligação, talvez, isso vai ser investigado, claro, mas o tráfico usa muito isso, fotos de algumas coisas assim, famosas ou conhecidas, como uma forma de despistar a polícia ou até também, olha aí, veja ali como tem ali Space, né? SpaceX, uma forma também de mostrar que a cocaína ou aquele produto de drogas ali seja o mais puro possível. São códigos que eles usam, utilizando muitas marcas conhecidas no mundo. Vamos continuar acompanhando para saber como é que foi o desfecho disso e como essa aeronave passou, inclusive, por todos esse espaço aéreo da África para cá e não foi interceptada ou qualquer outra coisa. A gente não sabe, nós vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês, tá bom? Muito bem. Eu vou agora ao vivo com a nossa repórter Mônica Hermílio, porque ela está ao vivo em Coruripe, para a gente falar sobre aquele avião que acabou caindo nesse último domingo com praticamente ali 180, precisamente 180 quilos de cocaína, o que dá uma média de 9 milhões, né, de reais no comércio aí paralelo, né, do tráfico de drogas. Mônica Hermílio, eu estou vendo aqui um guindaste, um muque, o avião está sendo retirado agora, é isso? Boa tarde, Mônica. Oi, Wilson, boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que está acompanhando o Fique Alerta junto com a gente. Nesse momento, o avião, né, na hora que a gente chegou, já estavam tentando. Ergueram o avião, depois eles baixaram novamente e eles estão nesse processo, né, tentando puxar. A gente está vendo esse caminhão, né, guindaste, com o muque erguendo esse avião, que desde ontem, né, se encontra aqui dentro de uma área de canavial em Coruripe, uma área de difícil acesso, mas que, por sorte, fica próximo a uma das estradas, né, que dá acesso a esses canaviais. A Polícia Militar está fazendo, né, o isolamento da área. Pediram para que a gente não chegasse tão perto, tão próximo, até por causa da questão da segurança. O avião está sendo retirado após ser realizada a perícia. Nesse momento, a gente vê que o guindaste, né, o muque, vai tirando com dificuldade, devagar, para que o avião não se desmanche ainda mais, né, porque ele passa por perícia aqui e deve passar por outra perícia quando for retirado e levado para um local específico, né, para ser analisado. Lembrando que esse avião caiu aqui nessa área de mata, nessa área de canavial em Coruripe, na tarde desse último domingo, né? Apenas uma pessoa, apenas o piloto estava dentro do avião. O avião estava transportando cerca de 180 quilos de cocaína essa que estava embalado, né, com o símbolo de uma empresa de transporte, né, da SpaceX, que é do Elon Musk, mas não se tem certeza de se realmente tem algo a ver. O que a polícia sabe até agora é de que essa cocaína estava sendo transportada, mas que as investigações que estão a cargo da Polícia Federal por conta dessa droga ainda precisam trazer informações de onde essa droga estava vindo e para onde essa droga estava vindo e quem seria o proprietário dessa droga. O piloto, né, que morreu com a queda do avião, ele estava sozinho na aeronave no momento da queda. Ele foi identificado como Timothy Clark, de 46 anos. Na habilitação dele, diz que ele é australiano, mas o avião estaria vindo da Zâmbia, né? Tem informações ainda que precisam ser checadas, a Polícia Federal está investigando, o CENIPA deve realizar a perícia inicial, né, que foi feita aqui no local, e também as perícias complementares quando o avião for retirado aqui do local. No momento, apenas a Polícia Militar e os funcionários, né, as pessoas que trabalham para esse caminhão, para fazer a retirada desse avião. A gente acompanha com imagens aéreas do nosso Pajo Drone, imagens do Wellington Soares, mostrando os detalhes da retirada desse avião que caiu ontem de forma exclusiva, tá, Wilson? Apenas a nossa equipe está aqui nesse momento mostrando em detalhes, mostrando na hora que acontece a retirada do avião. E caiu por volta de 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, nessa área de canavial. Os moradores daqui de Coruripe
Chamou a atenção dos moradores aqui de Coruripe, porque não é todos os dias, né, que a gente vê a queda de um avião tão próximo, né, da área urbana, porque a gente está na área de canavial, mas fica muito próximo da área urbana, coisa de 2 quilômetros entrando para a parte do canavial. O que não se esperava é que nesse avião fossem encontrados 180 quilos de cocaína. A droga já foi retirada do trabalho da polícia essa droga para que tudo seja retirado a partir de agora. A gente vê, né, a dificuldade para poder retirar, tentar retirar a gente vê que é um trabalho bem minucioso. A forma como ele vai ser retirado, né, para entender a causa desse acidente. Também, claro, o avião. Olha, a Mônica está tendo dificuldade, ela está num local extremamente, enfim, amplo, né, onde o sinal da internet fica complicadíssimo. Nós estamos vendo as imagens pelo drone, nosso Pajodrone. É o momento agora que o MUC vai içar a parte da cauda do avião, do monomotor, a parte que estão aqui, né? O sinal caiu lá e daqui a pouquinho a gente vai tentar voltar com exclusividade. Vocês estão vendo agora as imagens, né, do local onde o avião acabou caindo. Ele tentou fazer um pouso forçado ou por algum motivo o avião perdeu inclusive a altitude e acabou batendo naquela primeira pedaço daquela mata e depois acabou caindo naquele canavial onde ficou aquele clarão, né, ali, aquela clareira grande aqui com os destroços do caminhão, aliás, do avião. O caminhão já tirou a grande parte do avião, do monomotor, que está em cima, inclusive, da prancha daquele MUC, né, do reboque, e eles agora vão tentar ver a cauda. Nós estamos vendo ali as imagens, no momento que nós perdemos o sinal, no momento que eles vão poder colocar todo esse material, tudo que tiver, todos os pedaços, os buques de combustíveis, né, outras malas também que tinham aqui, as drogas já foram levadas pela polícia, né, estão inclusive já todas elas ali apreendidas, inclusive em local já seguro para evitar qualquer problema. Será vistoriada também para tentar entender o porquê dessa logomarca que foi colocada aí, não é? E aqui a gente vê como se fosse uma pista de pouso, né, no meio desse canavial inteiro. Pode ser que tenha sido uma pista, talvez seja uma pista de pouso para alguns, como tem muitas terras aqui, muita plantação de cana, pode ser de alguns aviões que às vezes pousam, que o cara é dono da terra, pode ter um avião, um monomotor também, que faz a pulverização da plantação, pode ser. E talvez por isso ele tenha visto essa pista aí e tenha tentado, né, inclusive, agora nós estamos vendo aqui, inclusive, até imagens de que houve um taxiamento aqui, digamos assim, de algum avião. Nós estamos vendo aqui, tá vendo aqui, ó, alguns pneus aqui fazendo umas curvas e umas voltas, enfim, aqui também, que logicamente deve ser periciado depois pela polícia para tentar entender sobre essa pista aqui, que está nesse local bastante aí no meio das plantações de cana. Bom, é aquilo que eu disse, de repente a pessoa tem uma fazenda, tem o seu local ali, planta cana, não significa dizer que você tem envolvimento com nada. Pode ter o avião que vai seguir daqui ou pousar aí para poder fazer as borrifações, né, de agrotóxico, qualquer outra coisa. Mas ele pode ter, o Timothy, né, o Timothy Clark, que é australiano, que era o piloto que vinha guiando, né, o monomotor, ele pode ter visto essa pista e por algum motivo tentou talvez até aterrissar. E acabou então talvez batendo nessa pista e perdendo o controle e depois caindo mais à frente, onde estão a clareira, onde o local agora está sendo ali trazido agora o caminhão, o MUC, levando. Ele pode ter batido nessa pista daí ou tentou, né? É uma reta, ou ele tentou então pousar ou tentou inclusive voar, né? Ele podia também estar tentando fazer aí um levantamento de voo e perder o controle. Pode ter sido isso. Agora é a polícia, porque fica bem perto e bem próximo da pista que nós mostramos agora há pouco através do nosso Pajodrone. Pajodrone são imagens exclusivas aqui do nosso Fenômeno Fica Alerta, aqui na sua TV Pajuçara. Nós estamos vendo ali o carro da nossa equipe, logicamente. Depois, em seguida, tem o MUC, que já puxou, inclusive. Nós estamos vendo agora ali as imagens, ó. O momento da cauda do avião já está em cima da prancha desse guincho, tá? Os policiais estão ali agora recolhendo alguns pertences que estão ali, por exemplo, tem alguns buques ali para onde tinham os combustíveis, e eles vão fazendo aquela varredura para tentar trazer qualquer que seja a informação, porque tudo isso vai ser levado para ser periciado, para tentar entender o que é que está acontecendo. Tá aí então
a carteira de habilitação, brevet, inclusive, do Timothy J. Clark, que é esse australiano que vinha guiando este monomotor que caiu e a gente não sabe ainda os motivos. Depois da perícia é que vão entender. Foi pane seca, quer dizer, faltou combustível, foi imperícia, porque esse monomotor, ele estava inclusive até com algumas adaptações. Nós tínhamos galões de combustíveis dentro do avião, que não é permitido, que é um risco muito grande, né? Esses galões, eles faziam abastecimento no ar, para evitar, então, que esse avião fizesse paradas, né, e pudesse voar mais longamente, sem precisar despertar suspeitas ao pousar em alguns locais, por conta das drogas que eles estavam levando, 180 quilos de cocaína, o que dá uma média de 9 milhões de reais na comercialização dessa droga, no tráfico de drogas. Bom, são as imagens aqui, nós estamos vendo agora aqui, ó. Essa imagem é perfeita porque ela mostra essa pista e logo em seguida o local onde os destroços desse monomotor estão sendo retirados por esse guincho, não é? Então, a gente não sabe se ele tentou decolar, se ele decolou e perdeu a altitude e caiu, ou se ele, infelizmente, não conseguiu chegar na pista a tempo, né, por conta da pane seca ou qualquer outro problema mecânico e acabou caindo nesse local. Né? A gente não sei. Bom, nós vimos imagens, inclusive, de pneus aqui circulando na pista. Né? Então, logicamente que toda a perícia, agora a resposta é de toda a perícia, da polícia, para a gente tentar entender. São 180 quilos de drogas, cocaína. Será que nós estamos, então, nessa rota aérea do tráfico de drogas? De quem seriam essas drogas? Como esse avião não conseguiu ser interceptado ou então percebido no nosso espaço aéreo? É essas perguntas que a sociedade quer saber e a segurança pública tem que trazer à tona essas informações. Nós vamos continuar acompanhando e é o momento agora, então, em que o funcionário aqui do guincho está tentando amarrar aqui a cauda, que foi a última a ser içada pelo MUC, né, para que depois no transporte não caiam, né? Veja que tem um grande pedaço também do avião que ficou bastante distante do local da prancha, né, do guincho. Então deverá, logicamente, talvez até ser feito uma escolta para evitar que carros talvez até batam nessa asa aqui, não é isso? Nós estamos vendo aqui, acho que é uma asa, né, que está aqui agora bem para fora, né, da prancha desse guincho. Enquanto isso, nós temos aqui outros restos também que estavam dentro do avião, que são os galões de combustíveis, né, algumas partes também de tanques aqui, outras coisas mais, pertences pessoais também do piloto, do Timothy, né, enfim. E agora, enquanto isso, os funcionários tentam de uma forma ou de outra prender ali todo esses destroços do avião para que no momento em que ele saia daí, não é uma pista fácil aí, né, com muitos buracos, enfim, desníveis, isso poderá fazer com que partes do avião possam cair, o que não pode acontecer, porque cada pedacinho desse será importante para esse quebra-cabeça feito pela perícia, a CENIPA ou qualquer outro órgão responsável para entender os motivos da queda, o que é que causou. Nós temos ainda aqui os dois pneus aqui do avião ainda continuam aqui. Nós temos aqui, ó, esse galão de combustível também que está aqui. Nós temos... agora a gente não tem essa informação. A informação que nós recebemos a informação que nós tivemos aqui é de que esse avião não teria a caixa preta. Mas nós vamos querer atualizar para saber se tem ou se não tem, né? Se tiver a caixa preta, talvez seja mais fácil de identificar o que é que aconteceu. Com certeza a caixa preta deve estar por aí. Se não tem, por ser um monomotor, ser menor, aí vai ter que ser feita a perícia para tentar entender o que confirmado não tem caixa preta, então vai ser na base da perícia mesmo para tentar entender o que é que aconteceu e, logicamente, os relatos, né, da torre daqui para saber se ele passou pelo nosso espaço aéreo, né, já que ele vinha da Zâmbia, segundo informações da Zâmbia, que é na região sul da África, né, do continente africano, quer dizer, bastante distante, praticamente de um outro lado, né, trazendo essas informações todas. Muito bem, vamos tentar ver, com drogas, esse percurso, será que esse percurso já foi feito outras vezes? É o que a gente quer saber e vamos continuar acompanhando. Obrigado a Mônica Hermílio, obrigado também a Mônica está nos ouvindo agora. Mônica, por favor, pode voltar. Oi, Wilson, a gente volta a falar ao vivo aqui, né, do local onde o avião está sendo guinchado, acompanha todo o trabalho aqui do pessoal tirando troços do avião. A maior parte já está em... Mas ainda tem o material passou, como eu tinha falado, e deve passar o avião
tem caixa preta, então o CENIPA vai se utilizar de outros artifícios, outras técnicas periciais para conseguir identificar as causas desse acidente. Percebeu nessa imagem? A pista de pouso, né, fica muito próxima aqui do avião caiu. Aí, o que é que pode ser identificado nessa perícia? Se esse avião estava saindo dessa pista de pouso, né, estava iniciando sua viagem, né, e perdeu força e caiu, ou ele tentava fazer um pouso de emergência, ou realmente era um real aqui. A gente percebe, inclusive, essa pousa do local estratégico, né, aqui para a chegada. Muito bem, Mônica, nós estamos tendo dificuldades com o seu áudio, tá? As imagens continuam nítidas, mas infelizmente o seu áudio a gente não consegue entender o que você está falando. Eu percebi que você quis falar exatamente o que nós narramos agora há pouco, que a pista fica bem próxima, a menos de 400, 500 metros no máximo do local onde o avião está agora com seus destroços sendo recolhidos. E como você disse, Mônica, também é a nossa observação, esse avião pode ter tentado decolar ou tentado aterrissar, né? Aterrissar. Enfim, a gente fica nessa dúvida, mas claro que aí a perícia, as investigações que vão agora avançando, nós vamos continuar acompanhando. Agradecendo mais uma vez a Mônica Hermílio por estar no local trazendo informação exclusiva na velocidade em que ela acontece e ao nosso querido o Wellington Soares, repórter cinematográfico, que está nesse momento agora no nosso Pajo Drone, mostrando imagens fantásticas de cima, panorâmica, mostrando toda essa dinâmica dessa pista próxima e também da retirada dos destroços desse monomotor que acabou caindo nesse último domingo no litoral sul aqui do nosso estado de Alagoas, em Coruripe. Tá aí. Então vamos aguardar então a perícia para tentar entender como tudo isso aconteceu, né? Enfim, e vamos atualizando no decorrer das informações que forem chegando aqui, tá bom? Muito bem. Obrigado, Mônica. Obrigado ao Wellington Soares também, que estava aí brilhantemente manipulando ali, logicamente, operando o nosso Pajo Drone, que trouxe imagens maravilhosas, perfeitas, mostrando a pista, mostrando o acidente, mostrando a retirada do alto, dando toda para vocês um panorama exatamente de como tudo aconteceu. Muito bem, parabéns à nossa equipe e a qualquer momento nós atualizaremos mais detalhes que forem chegando para a nossa produção, tá bom? Muito bem. Vamos fazer o seguinte, vou voltar agora a falar sobre a queda do avião carregado com cocaína lá em Coruripe. Eu vou trazer mais uma vez a Mônica ao vivo agora, direto da cidade de Coruripe, para saber se tem mais atualizações, mais informações. Mônica, bom, continua então aí o MUC ainda tentando tirar os destroços do avião. O que é que vai acontecer a partir de agora, Mônica? Continua, Wilson, continua o MUC tentando tirar os destroços, né? Já tirou a maior parte, como a gente já mostrou, com exclusividade, através do nosso Pajo Drone, com o Wellington Soares mostrando as imagens ao vivo para a gente, com exclusividade. Agora o pessoal continua tirando, né, os destroços, porque ele se partiu em vários pedaços, tem pneus, tem várias partes do avião que precisam ser retiradas. Então, nesse momento, é esse trabalho que está sendo realizado, a maior parte já foi tirada. Lembrando que o avião foi encontrado, né, caiu por volta de 1h30 da tarde deste domingo. Apenas um tripulante estava, o piloto, identificado como Timothy Clark, um australiano de 46 anos. O avião estaria vindo da Zâmbia, que fica no continente africano, mas a polícia não tem informações ainda de o destino final desse avião. A gente sabe, né, já conseguimos ver e identificar que aqui perto, cerca de 500, 700 metros, tem uma pista de pouso. Aí levanta-se as questões, várias questões. Esse avião estava levantando o voo dessa pista? Esse avião estava tentando aterrissar dessa pista propositalmente, ou ele encontrou essa pista e tentou fazer um pouso forçado? São várias questões que serão respondidas com a perícia desse avião. Um outro ponto muito importante, Wilson, que vale a pena a gente salientar, é que ultimamente Coruripe tem sido um reduto, né, de várias facções. Daqui tem se distribuído drogas. Então, se essa pista não era do conhecimento das autoridades, essa pista pode ter sido usada muitas vezes para entrada e saída de drogas daqui, e daqui ser distribuída para vários locais do Nordeste. Tudo isso será investigado pela Polícia Federal, que está à frente das investigações, né, a respeito da droga, já que foram encontrados 180 quilos de cocaína dentro desse avião. Com o acidente foi que descobriram. Então, imagina quantas vezes, né, esse avião que não foi detectado pelos radares
não estava devidamente identificado, quantas vezes esse avião não pode ter feito essa manobra, essa viagem, ou outros aviões tenham feito também essas viagens, né, de ir e levar drogas. A gente vê agora muito de perto a pista de pouso. Não se sabe se ela é uma pista autorizada, se é uma pista clandestina, fica a cerca de 500 a 700 metros no máximo daqui do local. A gente vê que é uma pista recentemente utilizada. A gente, confirmando agora com o nosso drone, dá exatamente 1 quilômetro, Wilson, daqui. 1 quilômetro. E a gente percebe que ela foi recentemente utilizada. Da forma como ela está conservada, como ela está, né, utilizada, a gente percebe que ela tem sido utilizada constantemente. Então, a perícia, as informações levantadas pela Polícia Federal, pelo CENIMPA, né, pela Aeronáutica, vão tentar identificar o trajeto que esse avião fazia. O piloto não é brasileiro, o corpo dele, inclusive, foi retirado ontem, ainda permanece no IML. A perícia começou ontem, pelo menos umas 5 horas depois da queda desse avião. A Aeronáutica já esteve aqui, o CENIMPA, né, que é o órgão responsável da Aeronáutica por fazer a perícia, por investigações de acidentes aéreos, já está trabalhando no caso, já deu início à perícia aqui no local, e todas essas peças retiradas daqui do local nesse momento, que inclusive o caminhão, né, o MUC, que está levando esse avião, está saindo daqui nesse momento, levando, né, o que sobrou, o que restou desse avião. A maior parte dele vai em cima do caminhão, que vai a cauda dele, a maior parte do avião realmente está em cima desse caminhão que está saindo agora. Outros pedaços, outros destroços ainda ficaram no local. A polícia militar, né, que estava fazendo a segurança aqui do local, também já está deixando aqui essa área de canavial, que apesar de não ficar muito longe da cidade, é cerca de 2 quilômetros, né, saindo da pista da BR, que dá acesso, que corta Coruripe, é um local de difícil acesso, né, com ruazinhas estreitas, né, cortando o canavial, então é uma área de difícil acesso. A gente percebe que, deixa eu ver a imagem onde é que está, agora sim, a gente percebe que a clareira que foi formada, né, com a queda do avião foi um tamanho significativo, poucos destroços ainda estão no local, mas que tudo isso será retirado pelo CENIMPA para que tudo isso passe por perícia. Wilson, a gente continua acompanhando o trabalho da polícia. Enquanto tiver movimentação por aqui, a gente segue acompanhando e trazendo tudo em primeira mão, com exclusividade, através do nosso Pajo Drone, aqui no Fique Alerta. Muito bem, Mônica, parabéns pelo trabalho. Eu sei que não é fácil aí, o local que vocês estão é de difícil acesso, inclusive choveu, né? Então a estrada está bastante molhada, com bastante poças d'água e algumas partes com lamas, o que causa às vezes até a dificuldade para os veículos passarem, enfim. E agora é o momento então em que tudo já foi retirado, né? Fica apenas agora a clareira nesse canavial, que vocês estão acompanhando agora as imagens de Wellington Soares no Pajo Drone, e a polícia dando aquele apoio por enquanto, recolhendo alguns poucos pertences que ainda restam ali, e devem seguir agora também adiante junto com a nossa equipe, porque é um local extremamente perigoso nesse horário aí, nesse momento agora, né? Porque, enfim, se caiu aí, se houve pouso, se não houve, então é importante que também dê todo o apoio, como está acontecendo com os policiais, porque não sei se talvez a entrega fosse feita aí ou em outro lugar. Então, um risco muito grande, com certeza deve estar sendo monitorado também pelo tráfico de drogas, a quem iria receber ou até recepcionar, não sabemos, né? A polícia começa também agora a se afastar, com certeza a equipe também vai acompanhar todos os detalhes nesse exato momento. Esse é o local onde o avião acabou caindo e os destroços foram retirados, e o carro da polícia agora também segue o caminho, acompanhando já o caminhão que leva os destroços do avião monomotor que caiu no domingo em Coruripe. Obrigado, Mônica. Obrigado, Wellington Soares. A equipe continua por lá, né? A polícia está ali agora fazendo a manobra do veículo para seguir adiante, e a nossa equipe com certeza vai também junto. Bom, muito obrigado mais uma vez pelas informações, com exclusividade, ficando agora essas imagens aí do nosso querido, operando inclusive o nosso Pajo Drone, o Wellington Soares, mostrando com detalhes e com muitos zooms, ainda peças de roupas, né? Alguns pertences e outros pedaços, enfim, da fuselagem, né? do avião, né? Algumas coisas talvez, pedaços da cadeira do piloto e outras coisas mais, bom, que foram deixados aí, ou talvez não tenha importância para a investigação, né? A gente está vendo aqui, não dá para a gente saber. Aqui acho que são plásticos, né? Parece ser uma sacola plástica,
que tinha no avião. Aqui também deve ser alguma coisa plástica, mas as partes sólidas todas foram retiradas e vão passar por perícia. Vamos continuar acompanhando. Obrigado, a Mônica volta daqui a pouquinho. Esse era o piloto, Timothy J. Clark, não é? Ele é australiano, tá aqui então a sua licença para voar, não é isso, o seu brevet. Bom, infelizmente era o único que estava dentro do avião e morreu na queda. Vamos continuar acompanhando e atualizaremos para vocês, tá bom? Muito bem. Deixa eu fazer o seguinte, deixa eu voltar mais uma vez aqui com a Mônica Hermílio. Ela está nesse momento agora no local, na clareira onde o avião caiu, os destroços foram retirados agora. Mônica, o que você está vendo por aí agora? Pois é, Wilson, a gente veio bem para pertinho, né, para mostrar como é que ficou, para mostrar a clareira de perto. O cheiro de combustível ainda é muito forte aqui. A gente vê roupas, né, ainda há pequenas peças do avião, mas pequenas mesmo, que acho que não fariam diferença, né? Acredito eu, leiga que sou nesse assunto. Mas aqui a gente consegue ter uma noção da clareira. Vou pedir para o Wellington mostrar aqui do outro lado, que é de onde o avião veio. A gente vê que por onde ele provavelmente passou, que é aqui do meu lado direito, toda a vegetação, né, terminou ficando muito machucada. A gente vê que tem uma baixa na vegetação, que o avião provavelmente passou por aqui, por esse caminho que a gente vê agora, ó, com a vegetação toda derrubada, árvores arrancadas, plantas arrancadas, e veio parar desse lado. A pista e esse caminho que ele fez, né, vamos dizer assim, comendo as árvores, comendo a vegetação, é justamente o caminho que vem de lá da pista de pouso que a gente mostrou agora há pouco, né? A gente consegue perceber que é basicamente o caminho, o trajeto da pista de pouso para cá. Ele veio fazendo esse trajeto e terminou caindo aqui, né, nessa clareira, que a gente vendo de perto, a gente vê que ela é um tamanho considerável. Tem vidro, tem pedaços de plástico, tem muita coisa. Inclusive, tem suprimentos que provavelmente seria do piloto que estava dentro do avião, pilotando esse avião, o Timothy Clark, de 46 anos. A gente vê que tem refrigerantes, pacotes de comida, provavelmente eram os suprimentos que ele levava para a viagem, toalha e tudo mais. A gente vai encerrando por aqui, Wilson, mas essas imagens, acredito, dá para mostrar exatamente, né, a destruição, como é que ficou aqui o local exato onde o avião caiu, né? É uma cena chocante, ainda mais ver todos os destroços. Essa clareira realmente é de chamar a atenção. Voltamos com você. Muito bem, Mônica, muito obrigado. Nessa parte agora em que a Mônica e o nosso querido repórter cinematográfico está operando o drone, o nosso Wellington Soares, mostra que talvez ele possa ter tentado decolar dessa pista e acabou então batendo nessas árvores aqui, perdeu a altitude e depois então bateu nessa clareira, se partiu ao meio e aconteceu o acidente. Bom, são conjecturas, nós vamos continuar acompanhando as investigações para tentar entender de verdade o que é que aconteceu. Obrigado, Mônica, obrigado, Wellington. Com exclusividade, você já sabe o que acontecer, você sabe em primeira mão aqui no nosso Fenômeno. Fica alerta. Muito bem. Nós vamos voltar agora a falar sobre o caso daquele monomotor, aquele avião que caiu em Coruripe. A Secretaria de Segurança Pública aqui de Alagoas informou que os destroços da aeronave vão ser transferidos para o aeroporto de Arapiraca, onde lá permanecerão até que a Justiça Federal autorize a destruição do material. A nota segue dizendo ainda que o 2º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos informou que a partir das imagens enviadas ao órgão pela Secretaria de Segurança Pública já dispõe de elementos suficientes para a apuração das causas do acidente. Então tá aí então as informações todas trazidas pela Secretaria de Segurança Pública. Inclusive no início de domingo, no meio do domingo, para o começo da manhã de segunda-feira, acabaram circulando por aí de que essa aeronave, esse monomotor, teria sido abatido pela Secretaria, pela Segurança Pública do Estado de Alagoas por descobrir que eram drogas sendo trazidas e tal. Isso foi desmentido, inclusive, pela própria cúpula da Segurança Pública, tá? Não houve nada disso, o avião acabou caindo por algum problema que vai ser, logicamente, identificado na perícia. Nós vamos sempre atualizando para vocês, tá bom? Muito bem.